Coisa arada. Começando mais um Coisa Arada Podcast. Eu sou o Skid e está aqui comigo Alemão Luciano. Salve, galera. E hoje temos a presença especial aqui do nosso amigo Júpiter. Salve, salve. E hoje a gente vai falar sobre um assunto filosófico, que é o tempo. Né? Antes, queria pedir para vocês seguir as nossas redes sociais. Coisa Arada Pod pro Twitter e Instagram. E Coisa Arada Podcast, YouTube e Twitch. O que é o tempo? O que é o tempo, né? O tempo não é nada. Tempo não é nada. É uma concepção humana sobre o tempo. Tá ligado? E só vale aqui na Terra. ou Só dependendo vale aqui na onde tu Terra. tiver. Exatamente. E só pra nós humanos. Tipo assim, se tu mexeu mais um pouquinho, o tempo já não vale muita coisa também. Porque ele depende também da velocidade, depende do referencial, Exato. digamos assim, do contexto. Daí como que se resolve isso? É que também depende como é que a gente vai definir o tempo, como uma coisa física ou como uma coisa filosófica, tá ligado? Porque se for filosófico, o caminho é grande, tá ligado? Uhum. E uma coisa, algo físico, é um pouco mais complexo, porque tem certas explicações, tá ligado? Não é uma, por exemplo, não é um... Como é que eu vou explicar isso que eu quero falar? Já diria o Santo Agostinho, né? O que é o tempo? Se não me pergunto, eu sei. Se me pergunto, eu já não sei. É verdade. É que a gente vai definir o tempo a princípio do começo do universo, tá ligado? Pois é. É difícil, porque se tu for ver assim, fisicamente, a ideia dessa sucessão de acontecimentos seria a partir da entropia. Exato. De o que seria a entropia? O que seria a entropia? A entropia é o caos constante Os constantes. que gera a expansão do cosmos, tá ligado? Podemos também pensar de uma outra maneira, que seria tipo assim, uma configuração. Isso, uma configuração, exato. E essa configuração evolui ao tempo, no tempo, melhor, e ela tende a ser, digamos assim, ter uma configuração que está organizada, ela sempre passa a ser mais desorganizada. Exato. Então, se Tudo nós for- tende à desordem, tudo né? tende a desordem. Se nós for pensar, tipo, se voltar até o início do universo, anteriormente não faz sentido, isso já é demonstrado por um artigo, acho que do Hawking, que meio que as leis se colapsam, então não faz sentido falar em tempo. Mas a partir disso, pensando nessa ideia da entropia, da segunda lei da termodinâmica, o universo devia estar numa baixa entropia e até os dias de hoje deve estar aumentando. Exatamente. Então ele teria mais organizado anteriormente do que agora. E a tendência dele é sempre mais, digamos assim, se desorganizar. É. Concordo. Tá ligado? Só que a gente tem que pensar então que o tempo se organizaria como uma dimensão linear. Certo? Que ela expande. Como é que eu vou explicar? Isso é muito complexo. Ela expande. É foda. Tá ligado? Ela expande junto com a própria matéria, né? Sim. Nesse espaço, tá ligado? Então, espaço-tempo, tá ligado? Peraí, eu vou formular o Tá raciocínio. construindo, tá? Só que o tempo, ele depende 100% de um observador do tempo. É a associação de acontecimentos, né? Porque, tipo, se tu for para pensar, o que tu consegue medir o tempo, né? Porque entra nessa coisa. Exato. De medida, né? É, do tempo, assim, como que tu consegue medir. Como é que tu vai medir o tempo, tá ligado? Movimento. Sabe a equação? Eu não sei a equação. Qual delas? Não, tá pegando de boa. Como que a gente vai medir o tempo, né? O tempo, aí a gente depende do tempo do quê? O tempo ocorrido do quê? Da queda de um objeto. Aí é fácil a gente medir o tempo. A massa mais a velocidade. Sim. Sim.
tá ligado? Mas, se a gente pensar no tempo como evolução das coisas, tá ligado? É diferente o pensamento sobre o que é o tempo, tá ligado? É difícil, porque se for pensar assim, historicamente, como que nós media o tempo, ou é pela sucessão do Sol, né? Dia Exato. e noite. Sim. Acho que o Galileu usava a pulsação dele pra medir as coisas. Que Ou ele- viagem. Ou ele viagem. usava o tempo, a água que escorria, tipo, num vasilhame que tinha um furo. Então ele botava água ali, a água escorria, e aquilo ele tentava fazer uma relação, uma forma Pois de é, mostrar tempo, depende né? 100% de um observador do tempo, tá ligado? Uhum. Isso que eu quero dizer, tipo... Mas ele sempre foi notado, né? O tempo, ele sempre foi notado a Senão a partir galera não faria isso, tá ligado? da consciência humana, tá ligado? Sim. Tipo, antes de a gente ter a noção do tempo, do que é tempo e quanto tempo passa, isso não existia, tá ligado? Naturalmente. Quer dizer, acontece, a gente tem a noção de tempo, que as coisas fluem, tudo. Mas, por exemplo, os animais não sabem quanto tempo dura um dia, tá ligado? Ou Mas, por quanto exemplo, passa uma hora. Isso não importa na natureza. Importa pra nós, tá ligado? E isso se torna muito complicado de explicar, exatamente. tá ligado? Porque depende do observador. Tipo, eu acho que o tempo não existe, tá ligado? É que se tu começa meio que se torna uma coisa muito subjetiva, né? Então, É? então tipo assim, meio que não existe um parâmetro meio que universal. Claro que tem, tipo, por exemplo, a velocidade da luz, só que, tipo, a partir dela não consegue extrair muita coisa, tu consegue medir o tempo de uma certa forma, mas Exato. ainda assim é uma sucessão de eventos. Entende? Isso. Porque, por exemplo, assim, qual que é as formas que nós sabemos de medir o tempo? Aquela que eu já falei da pulsação que o Galileu usava, a rotação do Sol, Isso. por exemplo, da Lua, são coisas meio naturais que são, novamente, São contínuos, são né? contínuos e são fenômenos atrás de fenômenos, né? São eventos depois de eventos. Hoje, tem aqueles relógios atômicos, então, por exemplo, assim, digamos assim, tu excita um átomo, ele fica vibrando, tu conta as vibrações e tu diz que passou determinado tempo. Mas ainda assim é uma sucessão de Que loucura, eventos, cara. né? E tu vê que- Relógio e tu vê que só- atômico, cara. Nossa, Deve ser, louco. tipo, muito preciso o bagulho, tá ligado? Velho, tipo, a gente mede o nosso tempo, né? E a gente diz que está jovem, está velho, né? A gente tem Isso, a gente tem essa sabe dessa percepção. cadência que Exato. tem o tempo, tá ligado? E veja só que interessante, né? Por uma mosca, a gente é imortal, tá ligado? também. É verdade, é verdade. Ela dura quanto tempo? Umas 2 semanas, eu acho. alguma coisa meu. assim. Porra, o cara, Um mês, quem sabe. se o cara for, imagina, ela não sabe nem como é que é aí há Isso, um mano. ano. Cara, se tu for pegar a observação de outras coisas, observando o humano, é louco, cara. Exato. A gente tem muita nossa visão sobre as coisas. Isso. Né? É a função do ser humano é dar nome às coisas e observar, É tá verdade. ligado? Não serve pra mais nada. Mentira, né? O cara faz foguete, faz... Não, mas se tu for até pra pensar, a própria noção do universo, o tempo que ele existe, vamos botar assim entre aspas, é muito mais maior de grande, sim, muito Muito maior de grande. é muito mais maior de grande. Genuíno, tipo, né? Porque, tipo, se tu for colocar, por exemplo, esse é um experimento mental que eu já fiz, pega a idade do universo, que são 13,8 bilhões de anos. Se tu for colocar que nem, tipo, num calendário de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o que nós poderíamos ver dentro desse calendário, assim, como que estaria distribuindo os eventos? Inicialmente, os seres humanos iam estar ali nos últimos Segundos Alguns pra virar o ano, cara. pra zerar o ano. Se tu for pegar pelo menos os dinossauros, eles viveram mais ou menos entre ali dia 20 a dia 30, Isso. mais ou menos. Que viagem. dezembro. Isso aí, né? De dezembro, De dezembro. isso. Ah, boa. É, passou muito tempo, entendeu? Os dinossauros eram loucos. Porque, tipo assim, o que nós marcamos agora, o que nós conseguimos ter noção de informações, meio que já é muito ínfimo
perto do geral, assim, do global, né? Ah, sim. Claro, a gente não sabe nada, velho. Do que ocorreu, tá ligado? A gente não sabe se outras civilizações antes de nós tiveram uma percepção mais aprofundada do tempo, É verdade. tá ligado? Os caras fazendo. Teve um calendário lá que acabou em 2012. como é que é? Deu errado, Deu né? errado. Erraram. Coitado dos caras, meu. Coitado dos caras. Hoje a gente que não entendeu. Acho que a Imagina gente o cara não fazendo um entendeu. calendário até. Até 2012, né? Daí babaca o bagulho. Eu acho que os caras Viajaram. cansaram de contar. Tipo, vai até 2012. Se tu pegar um calendário agora e ver a última data dele, quanto que é, será? Quanto tempo será que passa? Quê? Se eu abrir o calendário agora aqui e for passando pra frente. Ah, tá. Deve ter tipo um limite, né? É, Por deve exemplo, ter um assim, limite, eu acho então. que os computadores, por exemplo, tem eles um começam a limite. contar a partir de 1º de janeiro de 1970, alguma coisa assim, que eles têm uma referência. Mas e o fim? É, mas o fim não tem, né? No caso, acho que dos maias eles faziam era um ciclo, né? Então, tipo, terminava um ciclo em 2012 e começava outro. Só que É. acho que no calendário não tava... Eles tinham um Isso. algoritmo pra fazer a parada. eles tinham. Exato. Erraram, né? O estagiário disse, ó, tem que Estagiário reiniciar lá o bagulho, ninguém Isso. reiniciou, os caras Assim. acharam que ia terminar, né? Exato. Erraram, Sai daqui, estagiário. Normalmente Eles é estão culpa aqui agora? Não estão. Não tão. Ou erraram nas contas, né? Também. É verdade. Tá louco. E o Rick and Morty? Rick and Morty é atemporal, né? Né, ele também lida com essas noções de É. tempo muito louco. E não só nele, mas assim, se tu for ver, tem várias... como que fala, assim... Vários filmes, né? Várias obras que lidam. Por exemplo, grande parte, assim, Interstellar, que tem É verdade. uma grande, digamos, aceitabilidade. Até porque um dos produtores era o Kip Thorne. O Kip Thorne ganhou no Prêmio Nobel em 2019. Foi por Um isso. filme é muito Olha bom, mas aí. o final é horrível. Uma licença poética, É, né? né? Assim, né? Eu prefiro A Chegada. A Chegada, Chegada. Já viram A Chegada? que tem uns ETzão É. louco, Ela assim, também né? tem umas Não paradas de me tempo recordo. muito fudido. Eu acho mais fudido É. que o Interestelar. A chegada na Sem querer diminuir. da mulherzinha lá que tenta decifrar o que eles estão falando. É, que Tá. tem as linguagens dos Esse ET. filme é bom. Porra, meu, é muito Muito foda bom, esse esse filme. filme é muito bom. Talvez Viu, eu viu? Eu vi. Não tá Que é uns passando aqui. espectros ET, assim, eu tô ligado. Capaz. Eu vejo que só o comecinho eu não consegui ver inteiro, mas eu sei mais ou menos que é essa ideia. E me perdi no raciocínio, cara. Do Interestelar, do final do filme também, Interestelar. que é a noção de... É, a noção de tempo é louco, né, cara? Uhum. É bem... É bem o que é estudado, né? A ideia do filme, assim, tipo... Tá, vamos estudar a relatividade e vamos fazer... Eles explicam isso. bem certinho os conceitos que realmente aconteceria, né? Exatamente. Até, por exemplo, tem no planeta que eles descem lá, que tem uma distorção gravitacional muito grande, cada hora passa É verdade. 7 anos. E tem Isso. até o tiquezinho que dá hora. Seria a relatividade Einstein a melhor explicação até agora o que é o tempo. Eu não sei, meu. Na verdade, ele trata... Ele tenta, digamos assim, dar uma explicação, uma conciliação entre a mecânica e o eletromagnetismo. né? Isso. Então você basicamente diz, uma ou outra tá correta. No final ele assume, não, vamos ignorar a mecânica, vamos seguir o eletromagnetismo, pegar as equações de Maxwell, ver o que acontece, que realmente dá, e as consequências disso. Então, tecnicamente, até mesmo o tempo não aparece nas equações de Maxwell. Mas no final, fazendo as manipulações, lá aparece a velocidade da luz. Pode crer. E a velocidade da luz, que tu olha lá, é 1 sobre raiz de duas constantes. A constante é uma elétrica e uma magnética. E elas não dependem de referenciais, porque são constantes, né? Sim, são coeficientes. E diz que a velocidade da luz ela é independente do referencial e até mesmo a velocidade. E a partir disso que eles desenvolvem a relatividade. Que loucura, cara. Que loucura. Que inteligente, né? Pensamento interessante. É verdade.
É interessante, assim, mas digamos assim, até meio desafiador, né? Porque, tipo assim, teve culhão lá, vamos ignorar isso e vamos assumir isso aqui como verdade e ver qual que é a É que surgiu de uma Ah, necessidade de explicar na necessidade. época o que era a porra toda, tá ligado? Sim. E tipo, meio que, por exemplo, tem as transformações que ele faz são as transformações de Lawrence. Então, tipo, meio que as conclusões... A conclusão não, mas uma ideia, um raciocínio já estava sendo construído ao longo do tempo. Só que Sim. foi o Einstein que chega e não, vamos assumir isso aqui, eu boto fé, eu boto o pau na mesa, vamos assumir isso aqui e é isso. Ele que teve a audácia de assinar o nome dele e botar a cara, tapa. Sim. Peitou, né? Peitou. Peitou o bagulho. É que nem o Max Planck com a teoria quântica, né? Ele, até mesmo ele não acreditava muito, mas ele botou a cara e peitou. É assim. E é meio que às vezes se faz as teorias científicas, né? O cara precisa ter um pouco de coragem. Daí é derivado disso, né? Que daí se tu for ver, pegar a partir da velocidade da luz, até digamos assim, o que meio que unificava isso, que era o Newton, com a questão gravitacional, etc. O tempo era meio que independente. Ele existia, mas não daria pra definir isso. Tipo assim, ele era constante. Ele passa... Mas pra vocês, o tempo é um fenômeno físico ou não? Ele influencia diretamente... Ele influencia porque, tipo, sei lá, o cara, por exemplo, fica velho, tipo, as coisas começam a perder. Isso aí, de alguma maneira, influencia essa constante, né? Mas será o que gera isso de fato é o tempo, cara? Até acho que no Tá Hawking ligado? ele fala alguma coisa qual livro? No Breve História do Tempo. Que a questão Citou da a bibliografia, ó. Momento citou a bibliografia. Isso, bibliografia. Citou bibliografia. Para da velocidade que ele fala da seta... tem a seta do tempo termodinâmica, que é essa da entropia. Sim. Tem a seta psicológica, que é essa noção nossa de filosófica do que é o vida, tempo. né? Que entra. Mas não tem bem uma... Elas são meio que... são duas coisas, mas que falam da mesma propriedade, digamos assim. Então, que a noção de tempo até nossa, assim, e serve aqui pra Terra. Até a noção de cima pra baixo também, se tu for parar pra pensar. Exatamente. Só serve aqui na Terra. Se nós sair de um outro referencial, Exato. você foi. É meio que buga. Se foi. Se a gente for pra Lua, já muda tudo. Já muda. Até mesmo a noção nossa gravitacional. Exato. Inclusive o tempo passa diferente. A gente tá um observador na Lua observando alguém da Terra. Então, né? é tipo assim, o nem referencial... Nem que precisa chegar até a Lua. Na metade do caminho já muda. do caminho já tá bugado. Os satélites, aqueles já estacionários, até mesmo assim, qualquer de telecomunicação, todo instante tem que ficar recalculando lá porque o tempo tá mudando. Que loucura, cara. Que, tipo, é uma noção que nós temos aqui na Terra, né? É uma coisa própria nossa. Né? Até o Carl Sagan, quando teve... eles deram uma noção de tempo que seria a transfiguração, alguma coisa assim do elemento do hidrogênio. Tem aquela placa que foi com uma das sondas que eles enviaram para fora, uma placa de ouro, e tem lá uma inscrição assim como uma noção de marcar tempo. E até mesmo a noção de distância, até mesmo se você for ver que seria um metro. Não tem uma... simplesmente nós que pensamos, vamos comparar isso aqui. A partir daqui até lá. Até lá, vamos definir e tal. E nessa placa tem essa noção de como marcar o tempo, que é alguma coisa com o hidrogênio ali, que ele tem digamos assim, uma regularidade. E a nossa posição em relação a alguns pulsares, alguma coisa assim, que é o que seria a distância, mais ou menos. Mas se tu for ver, se tem uma outra sociedade, uma outra humanidade ali, coisa alienígena, tu conseguir decifrar essas informações é um tanto difícil, né? Porque tu tá numa outra realidade. Outra realidade, outra linguagem, outra... É que a gente falou dos planetas lá do filme. É? Basicamente isso. Né? Basicamente é isso. Tá rendendo. Tá rendendo. Eu acho que cara, o tempo ele é mais filosófico, tá ligado? Do que de fato um fenômeno que a gente pode dominar. A gente não domina o tempo, tá ligado? Saca? Tem muitas outras coisas
que a ciência já domina, tá ligado? O tempo não. Por quê? Porque tem alguma explicação errada, tá ligado? Saca? Tem alguma brecha que não se ligou ainda, sacou? Pode ser. Normalmente é assim, né? Porque, por exemplo, cada... Talvez a gente esteja martelando numa coisa que de fato não exista, cara. Tá ligado? seja uma noção só nossa que nós estamos... Exato. que seja propícia do contexto nosso, que né, esteja pensando assim, mas talvez que não faça Exatamente. muito sentido pensar. O tempo para um cara que trabalha de segunda a segunda, das 6 às 8, é totalmente diferente do tempo de um cara que vive nas montanhas, por exemplo. Tá ligado? É outro tempo. É outro corre, tá ligado? É outro corre. É outro corre, meu. Tá ligado? Tipo, 1 hora pro cara das montanhas lá passa muito mais lento do que pra um cara da cidade, por exemplo. É. Tanto até fisicamente, né? Porque É. se tu pega 2 relógios, até mesmo de pulso, qualquer 2 relógios, assim, tu coloca uma distância entre eles, digamos, uma altura entre eles, o tempo já tá passando diferente. Exatamente. Até mesmo, tipo... Milésimos, mas tá. Fisicamente quanto psicologicamente, assim, da pessoa perceber isso, né? Porque o cara na montanha deve estar com um outro rolê, né? É outro rolê, É outro velho. rolê. É outro rolê, tá É, ligado? cara. Tá com seu bode lá. Quanto tempo Conversando com o passa bode. 1 hora pra uma baleia no meio do oceano? Tá ligado? 1 hora pra ela é uma eternidade, velho. É. Saca? Pra nós não, né? Pra nós, meu Deus. Tipo, passou 1 hora, que horror, vou morrer. Tá ligado? Tipo, se tu for pensar, tipo, partículas É subatômicas verdade. que duram um milésimo de segundos, Isso. que entra até na questão da física quântica, que tem o princípio da incerteza, que normalmente é enumerado como a posição e o momento da partícula, fazendo algumas manipulações ali, matemáticos conseguem entender como energia e tempo. Então, a partir daquela relação, quanto mais energia uma partícula tem, quanto mais massa que ela tem, menor vai ser o tempo de vida dela. De vida. Daí, se tu for pensar assim, tu consegue calcular tipo, as interações entre elas, por isso que a luz consegue ser... Não tem massa, né? Então ela tem a interação infinita, digamos assim, uma distância infinita. Ah, bah. Isso explica também, por exemplo, a questão do decaimento, que a interação deles é pequena. Digamos, a partícula que faz a interação tem uma massa... Tem uma energia muito alta, né? A massa dela é quase imperceptível, mas a energia dela é muito alta, ela tem uma distância muito pequena. Então, tipo assim, é só no nuclear mesmo, assim. Uma distância muito pequena. Que legal, cara. Então, tipo assim, Legal. se tu for calcular, dá bem certinho assim, dá um Angstrom e meio, mas vai ser um átomo e meio, a distância A dela. distância de uma pra outra. Tanto é que, tipo, a partir disso começa a ter o decaimento, né? Por isso Pode que crer. alguns elementos são mais estáveis do que E outros. outros. Porque se tu for pensar, botar aqui numa filazinha, assim, indiana, um elemento muito grande, a primeira partícula aqui da primeira fila quase não tá interagindo com a terceira. E se, por exemplo, se no núcleo tem próton e nêutrons, se for próton e próton, essa distância digamos, se ganha demais para ter uma atração entre eles, para eles se manter unidos. O que acontece? Eles têm repulsão, né? Força elétrica. A força elétrica ainda continua agindo, então é uma repulsão, não tem uma atração. Que loucura, cara. Daí nisso entra o nêutron, que é para ajudar a fazer a cola. A fazer a cola e tudo Fazer a fica cola. equilibradinho, né? Fica tudo equilibradinho. Claro que daí, dependendo da E distância... tudo tendo entropia. Tudo tem Tudo. entropia, né? Tanto é que, por exemplo, algumas partículas não conseguem se sobreviver sozinhas. Por exemplo, o nêutron, 15 minutos ele já decai para um próton, para alguma coisa. O próton demora um tempo muito mais grande. Então, por isso que existe o hidrogênio, né? O elemento mais simples. Mas tu não consegue quebrar ele, né? Porque tem algumas forças de interações nucleares que elas são tão grandes que tu pode pensar que nem uma força elástica, que quando tu rompe, essa força que sobra do rompimento elástico consegue formar uma nova partícula. E além de tudo isso, tem a gravidade segurando tudo. Segurando tudo. Pra não deixar tudo ir pra puta que pariu. Tá ligado? Olha que bonito, Que cara. bonito. Caralho. Tá ligado? Tipo, tudo tende a entropia, tá ligado? Tudo vai fazer vai se despedaçar, mas a gravidade vai fazer tudo ficar meio junto, assim. Bonitinho. É uma briga constante, né? Difícil saber quem que vai ganhar no final, Difícil né? saber Porque se tu é botar difícil saber quem que vai ganhar. na evolução do tempo, assim, Sim.
A longo princípio, prazo. a entropia tá ganhando, né? É pra ganhar, né? É. Senão Porque dá uns tá beta aí. expandindo o bagulho ainda, tá ligado? A gravidade não consegue segurar o universo inteiro, assim. Ela tá, mas o bagulho tá expandindo. O bagulho é louco, né? O bagulho é louco. É uma das teorias do que pode... qual que seria o final do universo, que é um Big Crunch. Que seria ele... são 3 teorias, na verdade, aqui. Que cada um tem um nome que agora eu não lembro exatamente. Que ou ele pode estar expandido infinitamente. Essa expansão uma hora vai terminar e vai ser comprimido. Ou ele vai se estabilizar. Então daí tu não sabe o que pode acontecer, né? Eu acho, eu posso estar muito errado, tá ligado? É uma percepção minha. Não dá nada. Que o universo vai viajar no tempo de certa forma que ele vai esfriar, tá ligado? Uhum. E ele não vai se estabilizar e ele não vai comprimir, ele só vai esfriar e morrer, tá ligado? Assim mesmo, frio assim, tá ligado? Mas vai demorar muito tempo. Sim. Até todos os buracos negros se consumirem, tá ligado? Uhum. Todas as estrelas se consumirem, porque tudo tem um tempo, tá ligado? De vida, tá ligado? Uma estrela tem um tempo de vida, tá ligado? Um planeta, um buraco negro tem um tempo de vida, sei lá qual outro fenômeno cósmico tem um tempo de existência, tá ligado? Ainda que seja suficientemente grande, né? É, exatamente. Vai chegar ao ponto que ele não vai conseguir mais se alimentar, tá ligado? Porque tudo é um conjunto de coisas, tá ligado? É. E ele vai se expandir tanto e tão mais rápido, por exemplo, que a velocidade da luz, que a luz não vai conseguir se expandir a tal ponto de aquecer certos átomos, tá ligado? Vai demorar, né? O tempo de Exato. interação. Exatamente. Que o universo vai se esfriar, tá ligado? Eu penso que 10 na 20, 30, assim, tá ligado? Ela vai cacetada. Ela vai cacetada, assim, de números decimais de tempo, assim. Sim. Mas vai rolar isso aí. Pô, tá gravado. Tá gravado. E vai ser lindo. É, Lá na mas frente eu nós acho, vamos conferir. eu acho meio improvável que o universo haja como um elástico e Vai e volta, comprima. né? Eu acho meio improvável, tá ligado? O- Porque, tipo, coisas no universo não acontecem dessa forma, em macro escala, assim. Tu não vê uma estrela virar uma estrela de nêutron e voltar a ser uma estrela. É tipo assim, um retrocesso nesse sentido. É saca. meio difícil. Porque voltar no tempo não tem como, tá ligado? É verdade. Saca? A princípio não tem como. Né? Então eu acho que... E se eu soubesse, eu não ia falar pra vocês, porque É. aqui tá garantido meu Nobel, eu não sei. Exatamente. Imagina o cara. Qualquer um nessa sala, tá ligado? Não, Não, mas não podemos tem. fazer um teste aqui, se alguém voltou no tempo, que apareça agora. Foi, a gente tá... Isso, vai chegar. Vai chegar. Se até o final daqui não 5 chegar minutos. ninguém, 5 minutos. 5 Tem minutos. um cara ali na janela. Opa, viajando do tempo, assim. Eu ia dar um soco Ô, no vocês nariz. já viram o filme... Putz, não me lembro. Interestelar. Não. Prime, que é de tempo. Eu não vi também. Não, Mas parece ser tribala. Prime. Prime. Pra não esquecer, eu tinha visto até um tempo atrás, que pensando nessa ideia de evolução do tempo, do universo, ela é muito influenciável pela constante do Hubble, que ela mede, por exemplo, que está em expansão. Daí, a partir disso, eu estava vendo até as últimas notícias, digamos assim, até uns 6 meses atrás, não estou bem atualizado, que essa constante está dando muito problema com os astrônomos, porque está divergindo cada um que está calculando. Por exemplo, tem um grupo que calcula dar um valor, E outro que dá outro. dá outro valor, então eles não estão casando. E daí você está dando digamos assim, um pequeno pânico, né? Porque é uma constante que ela não é constante, né? Tu não tá conseguindo definir um valor pra ela, fica difícil. Né? O ser humano Não tendo consegue longe definir. demais, né? Daí os caras estão pensando, isso é um problema, né? Porque, tipo, ela influencia como que o universo vai crescer, Isso. como coisa, né? Tem várias coisas que verdade. dependem da constante de Hubble. Vai ver nenhum dos cálculos tá certo. Porque... Provavelmente, tá ligado? Deles- Vai vir um terceiro, assim, vai acertar. Qual que é a ideia? Que eles estão voltando nos trabalhos do Hubble e vendo como que ele colocou, digamos assim, os dados dele, e não é bem uma constante. Porque tu consegue traçar uma linha reta lá naqueles dados e dizer, não, isso aqui é constante. Mas se tu for olhar bem os dados, assim, eles divergem,
no caso, as medições, elas divergem e tudo olha assim, exatamente não é bem uma constante isso daqui, não tá uma linha reta, Pode sabe? crer, parou Então, um pouco aqui. Assim, tá uma informação tá um pouquinho mais pra cima, outra mais pra baixo, assim, tu consegue, não tá bem linear E isso aqui. quando vê o bagulho, ele acontece assim, e a gente não tá querendo aceitar que o bagulho acontece assim. Que ele vai até um ponto, para, descansa. Daí. Tá ligado? Tem que ter coragem, né? Tem que Botar ter o nome coragem. embaixo e botar os peitos, né? Dizer, Exatamente. não, assim. Porque, Não tem jeito. e é difícil, porque, tipo, tu pegar de Newton até Einstein, tem 200 anos das pessoas pensando dessa maneira, entende? Não, Se e tu- hoje em dia tem gente que pensa muito mais que esses caras. É. Só que é Não muita duvido. gente pensando ao mesmo tempo. Pensando até mesmo igual. Então, tipo assim, tu já vem, digamos assim, numa escola, É. pensando de uma certa forma, e tu tentar mudar a mentalidade, sem pensar, o pensamento diferente, é um pouco difícil, né? Porque, tipo assim, se tu for ver, até dos filósofos antigos, assim, até hoje, assim, teve um monte de revoluções. Mas a cada intervalo de tempo dessas revoluções levou muito tempo, né? Porque, por exemplo, a nossa noção de relatividade tem 100 anos, Tem né? 100 anos. Então, digamos assim, nada impede que 50 anos alguém chegue. Não, o Einstein estava errado. Tava errado, E aí? isso. É uma vírgula aqui, ó. É. Ele esqueceu. E é difícil tu tá, digamos assim, imerso em tudo isso e tu conseguir mudar tua mentalidade. Mas e isso dizer que é o tá bala errado. da ciência, cara. Isso E é que é o bala. ela. E é que ela pode ser Saca, refutada, né? Isso, ela deve ser refutada. E deve ser Saca? contestado também. Né? Isso. Hoje tem até, se tu for olhar em algumas redes sociais, alguma coisa, o pessoal não gosta de, isso aqui é um conhecimento científico e é como a verdade revelada, tu não pode contestar, não Isso, pode tu dizer, não, ó, não, nada tu a tem ver, que parar nada pra a pensar, cara. muitas vezes tem um argumento da Tá autoridade, ligado? não, aqui Sim, ó, tem o cara ganhou Nobel, tá aqui ó, ele falou, então é verdade. E não é assim que a ciência funciona, né, cara? Foda-se o Nobel. É verdade até que alguém prove o contrário, né, cara? Porque a ciência, tu não pode ter achismo. Eu acho eu tal acho. coisa, tá ligado? Tu tem que pelo menos fazer um estudo e... E teu acho até tem que ser um chute um tanto mais preciso, né? Tu Exato. pode achar, mas tem que ter uma precisão ali confiável, né? Exato, exatamente, tá ligado? Por exemplo, esse lance que eu falei de como eu acho que o universo vai terminar, ele tem uma base científica, Uhum. tá ligado? Tipo, as coisas tendem a acontecer desse jeito no universo, tá ligado? Tendem a se expandir, tendem a se esfriar, tendem a morrer, tá ligado? Uhum. Isso é desde uma célula a um fucking buraco negro, tá ligado? É mais ou menos quase a noção que o Feynman fala, assim, como que nós fizemos ciência? Normalmente tu observa uma coisa e dá um chute. É, Dá um chute e começa a fazer uns testezinhos lá pra ver o que Exato. acontece. exatamente. O ser humano é observador pra caralho, Ele né? observa, Aí daí eu É pergunto no assim, chute tipo... mesmo. dá um chute, eu acho que é isso. E tenta ver. Falando sobre o tempo, se nós fôssemos seres imortais, tá ligado? Chatão. O tempo não ia fazer diferença nenhuma pra nós, Nenhuma. tá ligado? É, exatamente. Nenhuma diferença. Ele de fato não ia existir, tá ligado? Exatamente. Tu não ia precisar saber, daqui É uma que hora... nem o eu bagulho vou da fazer tal- mosca e nós. Exatamente. Tá ligado? Daí talvez... Duas Ou semanas pra nós. talvez a gente tivesse uma percepção do tempo diferente, tá ligado? Por exemplo, assim, a gente ia se basear no tempo pela decadência das coisas, assim. Saca? O cara ia- Mas é mesmo assim, né? mas a gente... Falta tempo pra nós, porque a gente é mortal, né? Ah, sim. Tá ligado? Tá no Que ia imortal saber ainda. Desculpa. isso, a gente ia ter uma percepção maior sobre o que é o tempo. Muito maior, né? Porque tem a eternidade pra olhar e analisar. Chatão. Chatão pra caralho. Se eu fosse mortal, eu ia ficar embaixo do oceano, cara. Se afogando, assim, constantemente. Isso, isso. Uns 200 anos, assim. Tá ligado? Imagina, cara. Claro, meu. Vai fazer o quê? Tá ligado? Morrer em 3 minutos, assim, É cara. meio que, Morre, né? tipo, se tu for pensar, se tu tem todo o tempo do mundo, Do mundo, tu não tem nada. tu não precisa se preocupar, até tipo Mas assim, tu não tem muita motivação, porque eu vou fazer isso agora, se eu posso fazer depois. Posso E depois, fazer daqui É. 300 anos, né? Tipo assim, meio que perde Não dá. valor, Por uma isso- objetividade. Tu Tá vê, errado, é que nem voltar no tempo. Assim como voltar no Exatamente. tempo não dá pra ser imortal também. Tá ligado? Isso. É tudo relacionado ao tempo, isso aí. É E louco. tu vê que... Mas se nós pudéssemos voltar no tempo,
Ih, rapaz. Ih, lá. Vamos. Vou pegar uma água. Eu tava pensando assim, o que influenciaria? Tipo, por exemplo, assim, se eu voltar no tempo e, por exemplo... Tu diz voltar no tempo fisicamente, tipo, eu fisicamente. saí dessa cadeira que eu tô agora e voltei a 1 hora atrás. Exato. O que iria influenciar nesse sentido de que se tu fizesse uma ação diferente ia mudar no futuro? Até que ponto, por exemplo? Porque se tu for pensar que qualquer mudança influencia no futuro, tu apertar um botão, dependendo da pressão, sim, da força que tu fizer apertar um botão, tu já tá mudando o futuro, né? Claro. É aí que tá. Tem duas coisas. Eu acho que, primeiro, que o futuro existe. Sim. E ele é constante. Ele está aqui. O passado e o presente não. Tá ligado? Uhum. O passado já aconteceu, então a Mas gente já talvez tá no não seja futuro, uma expectativa entendeu? nossa isso também. Isso pode ser uma... É uma noção de tempo, Noção do tempo. saca? Passado, presente e futuro é uma noção de tempo. Total. E muitas vezes dissociação de eventos. Porque É. se tu estiver no espaço, tu não tem nada pra marcar, né? Tu não tem referência, não tem exatamente. referência. Exatamente. Então, Exato. tipo... Por isso que eu acho que talvez o passado... O presente, de fato, não existe. Tá ligado? Porque se eu piscar, já tô num momento à frente. Sim. Saca? Já ficou no passado. Já ficou no passado, então a gente se... No caso, nós lembramos do passado, né? Então, digamos... A gente lembra do passado. Então, digamos assim, ele existe na nossa cabeça. Não. Em memória, nossa, né? Que maluco, a gente tem um bagulho que a gente capta as imagens, a gente segura com nós E segura com o nós. passado, olha. Como passado, né? É Viu isso. que é tipo um bagulho, uma caixa preta, É um backup, um né, cara? backup que a gente faz da... Um HD ali. Que é na HD? É um HD, tipo... HD, É um no HD. HD, entendi, na cadeira. Né? Descontração. Momento de descontração. Ah, é bom fumar um cigarro, Um né? bom fumar um cigarro. Capaz. É bom. Descontração. Vejam. Time-lapse for the future no YouTube. Escrevam lá. Time-lapse for the future. Sensacional. Que vai de 2019 ao final do universo. Em time-lapse, assim. Daí tem vários físicos comentando sobre em 4K. É lindo, assim, tá ligado? É bem legal. Momento indico. 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 Nossa. Se a gente fosse voltar pro passado, eu acho que pra gente mexer de fato com o que aconteceria, teria que voltar, tipo, muito tempo pro passado. Não adiantaria, se eu voltar 1 minuto pro passado, não vai alterar tanta coisa, eu acho. Vai alterar 1 minuto. Acho que alteraria, porque tipo, se tu voltar no passado e se der um soco, acho que vai dar alguma alteração. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Pá, Pá, e vim correndo. Isso é uma outra coisa louca. Se eu voltasse pro passado, será que eu ia conseguir interagir comigo? Porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas daí Tá tu... ligado? Mas Saca? dentro da nossa noção que nós temos hoje, que tecnicamente eu não poderia voltar. Se nós estamos voltando, nós já estamos fingindo um monte de coisa, daí nós já não Isso, sabemos. não, Porque exato. se for pensar, nós temos que Só que eu tô tentando ser o mais lógico possível. Tipo, eu voltei há 1 hora atrás. Tá ligado? Há 1 hora atrás eu tava ajeitando o microfone pra ti. Tá ligado? Bastidores. Bastidores. É. Se eu voltasse 1 hora atrás. Olha. Ah, meu. Tem avô, tela azul. Eu ia voltar como um terceiro, um segundo Luciano, ou eu ia voltar naquele momento que eu tava ali. Tá ligado? Essa é uma questão. Nesse caso, nós precisamos criar um modelo e testar. Não tem como, cara. É. E ver se o modelo tá certo ainda. Né? Até. A gente começa a entrar em paradoxo. Voltar no tempo, a gente entra em paradoxo. Entra em E paradoxo vai ficar e não- em Aquela loop. coisa lá, né? Eu tenho um isqueiro. Eu chego no bar e compro o isqueiro. Aí volto no tempo e antes de eu comprar o isqueiro, eu dou o isqueiro pra mim mesmo. Aquele isqueiro, ele seria o paradoxo. Cara, aí Tem que algumas tá. tirinhas assim, né? Que tipo, tem os quadrinhos, daí, por exemplo, um rouba alguma coisa, daí dá esse loopzinho, que sempre tá, né? Eu acho que se tu voltasse no tempo agora, tá ligado? Me desse um soco. Não, tu não ia conseguir se dar o soco, entendeu? Ah, Porque sim. só existe um Skid. Sacou?
Então, tipo, se a gente botasse agora um rebobinar agora aqui. Pá, apertei e vai rebobinar. Acho que seria isso, voltar no tempo, tá ligado? Eu não ia conseguir pegar eu físico, voltar no tempo e ver eu, assim. Tá ligado? Seria mais um lance meio rebobinar, tá ligado? Na minha cabeça, assim, tá ligado? Boa. E seria o mais físico, assim, o mais plausível também, tá ligado? Fazer uma volta do tempo desse sentido. Não, eu acho que uma máquina do tempo também eu acho meio improvável que aconteça, tá ligado? Se tu for pensar dessa maneira, por exemplo, tem um modelo que o Feynman utiliza, que é a noção da orientação de algumas partículas. Por exemplo, o pósitron seria um elétron que está voltando no tempo, que ele interpreta dessa maneira. Dele resolve as equaçãozinhas da bonitinho. Qual outra? Existem as simetrias, que é de carga, paridade e uma outra. É de carga, paridade e talvez de tempo. Que dependendo de alguns fenômenos, se tu inverte essa paridade, por exemplo, de tempo, tu inverte, faz passar ao contrário, ela é quebrada. Então, por exemplo, grande parte das equações da física, elas não têm distinção entre o futuro e o passado. Tanto é que se tu calcular elas, indo para frente ou indo para trás, elas dão o mesmo resultado. Entende? Pode crer. É que nem um sino balançando. Se tu botar um vídeo e ficar vendo, tu não tem noção exatamente se tá passando de trás para frente ou de frente para trás. Essa noção, né? Exato. E existem alguns fenômenos que quebram essa paridade. Que, por exemplo, acho que é o decaimento do Cal. Se tu faz a paridade do espaço, se tu espelha ele já não dá o mesmo resultado. Que, por exemplo, a orientação assim, da emissão da partícula deveria ser para cima. Se tu espelha aquele experimento, ele dá para baixo. Assim. Ele já tem uma... Já muda tudo. Já muda tudo. Nossa. Dependendo de algumas coisas. Pois é. E o positron, né, cara, que a gente falou, que ele teoricamente voltaria ao tempo anterior. Ele tá voltando no tempo. As matemáticas é bem complicado, eu não consegui. Sim, é complexo, mas pensa assim, Caralho. É uma noção. tipo, ele faz o que eu falei, de rebobinar. Isso aí é tá como ligado? rebobinar. Exatamente. Ele não tá aqui, volta no tempo e se observa. Tá ligado? Até pode ser um migué, né? Que ele deu assim, vou pensar isso aqui pra ver se resolve. E daí e se encaixa um pouquinho, né? Talvez seja uma noção errada até mesmo. Pode ser. A gente não tem nenhum estudo que fale de fato sobre a voltar no tempo de fato. Ninguém conseguiu, ninguém vai. Tem um, mas que ele engana. Que seria ser referente ao calor, que é a termodinâmica quântica, que tu faz o parelhamento de duas partículas, por exemplo, uma para cima e uma para baixo, mas tem uma temperatura diferente. E acho que até um experimento que fazem numa universidade aqui do Brasil. Qual que é a noção que eles têm de que, a partir da termodinâmica, o corpo de maior temperatura vai ceder energia para o de menor. Pode crer. E tu tá aparelhando aquelas duas partículas. O que ocorre é que para manter esse aparelhamento, o calor flui do mais frio para o mais quente. Então é uma noção assim como se estivesse invertendo o tempo. Com certeza. Mas na verdade não é, tem Ela uma engana, explicação. né? Ela engana. Ela engana. Porque esse gasto de energia é para manter o aparelhamento, no caso. Que tipo assim, questão de spin, as duas estão para cima, tem que manter essa configuração dela gastar essa energia. Mas na verdade não tá transferido da mais fria para a mais quente. Pode crer. Cara, ela engana no começo, tu olha, se tu acha estranho. Mas se tu coloca porque, essas tipo, propriedades, daí a gente não tem como observar, a não ser que seja muito pequeno, assim, e teórico, né? A gente não consegue observar e fazer isso na natureza e voltar, tá ligado? Isso que complica a coisa, tá ligado? Sim. É a noção das equações, porque elas não diferem a orientação do tempo, né? Isso. É pra frente e pra trás, Exatamente. tanto faz. A conta tá ali, se tu jogar pra trás, dá no mesmo resultado que jogar pra frente. Isso, e nem observando com o melhor telescópio já criado, a gente vai mirar pra um lugar e vai ver uma estrela, tá ligado? A única expressão é a entropia. Exatamente. Que daí é a configuração. Exatamente. Se a gente eliminasse a entropia, que é muito difícil de pensar sobre isso, tá ligado?
e mantesse só a gravidade, ela ia comprimir a gente talvez a voltar no tempo. A forma negativa, tá ligado? Uhum. Porque ela vai fazer um ponto de negativar o bagulho. Só que como é que tu vai eliminar um fenômeno desse, cara? Em estudo. Tu não tem como testar isso, tá ligado? A não ser que tu faça sei lá, vamos pra ficção científica, faça um geradorzinho de gravidade, assim, Uhum. né? E num ambiente controlado, e consiga aplicar uma certa potência e fazer ela virar negativa, talvez. Olha aí, acabei de criar a máquina do tempo, galera. Você ouve aqui no Coisa Arada. Teria mais coisa pra falar, se quiser. Tipo, uma noção da... utilizar os buracos negros pra viajar no tempo. Na verdade, você viajar em regiões do espaço. Que talvez em outras posições do tempo, mas... é uma possibilidade. Cara, isso é muito maluco, cara. Buraco negro pra viajar no tempo. É louco. A gente não sabe nem o que de fato é um porra de um buraco negro. É. Tá ligado? Será que é tipo, de fato, um buraco, cara? Acho que não. Acho que ele é como se fosse um estrelão, assim, preto. Tipo assim, não tem como olhar pra dentro. Né? É, Até tá porque ele é negro. Isso, exato, tá ligado? Olha aí, ó. Mas tipo, entrando nessa noção, a partir da relatividade tu consegue ter da relatividade geral, aplicando alguns... colocando ali nas equaçãozinhas alguns parâmetros, por exemplo, o limite da velocidade da luz, vai criar o buraco negro. A partir disso, dessas conclusões, teve gente que começou a colocar mais algumas propriedades, que nem rotação, carga elétrica, que acho que é essas 3 propriedades. Que se tu tiver um buraco negro que ele rotaciona e tivesse carga elétrica, dependendo de algumas propriedades dele, ele vira num buraco de minhoca. Tipo assim, o centro dele, ele, digamos, se abre por sei lá qual o processo e forma tipo que nem um túnel, um buraco de minhoca, e separa, talvez, quiçá, dependendo das equaçãozinhas, como fizer a continha, tu consegue acessar outras regiões do espaço. Que loucura, cara. Isso aí eu tenho certeza que tá relacionado a algum cálculo que gere o negativo da coisa. Tem. Saca? Se não me engano, tem algumas questão de energia negativa para tu poder conseguir manter estabilizado o buraco de minhoca. Tem algumas coisas assim. Exatamente. Mas claro, é tudo porque modelo, é um né? buraco negro super um massivo, buraco de minhoca né? pra testar, né? Ainda não consegui. Vamos voltar na minha invenção da máquina do tempo, tá ligado? Voltando. O buraco negro... Vamos voltar, ó. Isso, tá ligado? Buraco negro supermassivo, né? Tipo, ele exerce uma força gravitacional tão grande que quase nada consegue escapar dele. Tem algumas partículas que escapam do buraco negro, né? Não é bem dele, né? Do horizonte do de eventos. horizonte de eventos, né? Exatamente. Não é do buraco negro, mas é pertinho. Ele escapa. Isso, então, provavelmente no centro do buraco negro gera uma força gravitacional tão grande que inverta as leis da física ali dentro. Que possa gerar um buraco de minhoca. Eu só sou filósofo do bagulho, eu não sei de equação nenhuma, eu só vou longe, tá ligado? Mas pensa, pode ser que sim, tá ligado? Pode ser que sim. É a pega do Interstellar, né? Eles pulam dentro do buraco negro pra saber o que acontece. Exato, exatamente. É foda porque a massa ia se esticar, né? Tem um processo de esparetização que no caso devido à diferença de gravitacional, né? Isso. Como é muito grande, com uma pouca altura assim já vai ter uma diferença de força, né? Isso, então, o cara ia virar um espaguete. Um fio de cabelo. Fio de cabelo. Tá ligado? Até pelas forças de maré, porque se ele estiver em rotação vai ter uma diferença, né? Então se ele tá rotacionando, a dinâmica vai ser diferente também. Eu acho que a gente tá num pelo de um bicho muito grande. Caralho. E por aí vai, meu. É. Eu inventei a máquina do tempo nesse podcast, gurizada. Isso aí tá gravado. Tá gravado, vai ficar gravado. Vocês viram primeiro aqui. Isso, exatamente. Aqui. E o tempo não é nada. Resumo. O tempo não existe, cara. Essa noção é só é basicamente humana. nossa. Exatamente. A noção do tempo é estritamente humana. Porra. Triste. Triste, né? Triste.
Ou não também, né? A gente não sabe se tem alguém mais inteligente que nós e tudo mais. É verdade. Sabe? Bom, acho que é isso, gurizada. É isso aí. Valeu aí. Valeu, Valeu. boa noite Boa noite. e falou.